Olá, você está no canal Clique Síndico News no YouTube e esse é o Condomínio em Foco. Lembrando que esse programa tem o oferecimento da Crédito Real, top de marketing ADMB, empresa com mais de 80 anos no mercado imobiliário, buscando entregar a melhor experiência com atendimento personalizado aos seus clientes, expandindo sua marca com um sistema de franquias. Melhorar sua vida e facilitar o seu dia a dia é nossa prioridade. Clique Síndico e Rede Síndico se uniram para atender mais e melhor aos condomínios de todo o Brasil. Clique Síndico com conteúdo e eventos. Rede Síndicos com marketing digital para prestadores de serviços e orçamentação para condomínios. E o tema de hoje é novos paradigmas na gestão de condomínios. A ocupação dos espaços comuns, a ocupação das unidades habitacionais. E para tratar desse tema, trouxemos a doutora Cristiane Vargas, advogada especialista em direito imobiliário, diretora de eventos e palestras, conselheira consultiva da HDI, coordenadora técnica e pedagógica da Unisecov RS, professora dos cursos de pós-graduação na Uniriter, membro do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre, palestrante em eventos jurídicos, consultoria de empresas na capital e no interior do estado. Professora doutora Cristiane Vargas, por favor, suas considerações iniciais. Meus cumprimentos ao canal do Clique Síndico, ao Ayrton, por mais esse convite, por mais essa oportunidade de compartilhar e refletir com os nossos digamos assim, telespectadores, não, para a nossa audiência, pelo nosso público, pelos nossos seguidores deste canal, que também faz a abordagem dos temas que envolvem as melhores práticas do setor de administração condominial. Muito bem. Estamos no final de uma experiência muito traumática para toda a humanidade. E os microcosmos, os condomínios, eles também sofreram e continuarão sofrendo, mesmo depois da pandemia, alterações importantes na convivência entre condôminos, em função do home office, mais aumento de despesa dentro de condomínio, enfim. Doutora Cristiane, como estão essas questões nos condomínios e como a senhora imagina que venha a ser no futuro próximo? Então, Ayrton, eu acho que a gente já se encaminha para um processo de estabilização, né, o chamado platô também da disseminação do vírus. É claro que a gente está observando a experiência de países que tiveram o início da pandemia, que lidaram com o vírus antes do Brasil, e que há, sim, um risco de retorno, mutação do próprio vírus, a mudança de estação também faz com que a gente tenha um outro comportamento, né, da disseminação. Mas eu acho que, em termos de relações econômicas, comportamento social, a gente já está também mais amadurecidos, mais conformados, a gente já conseguiu incorporar nas nossas vidas algumas práticas que efetivamente ditaram esse nosso ano de 2020. Né? Se pensarmos que a gente começou a ter as primeiras medidas restritivas lá no mês de março, e que nós estamos aqui agora finalizando o mês de setembro, iniciando o mês de outubro, nós estamos para 7 meses de uma nova ordem social, e a partir disso, os condomínios, eles protagonizaram muito desse ambiente social que conviveu e que convive com essa disseminação, com essa pandemia. Com isso, a gente também teve que fazer uma leitura diferente do condomínio. E eu já, de antemão, começo a dizer que o conflito de ocupação de lugares, que é algo que foi realmente muito inquietante para os síndicos,
no início dessa pandemia, porque as pessoas, elas foram de um momento para o outro obrigadas a ficarem dentro das suas casas, muitos adaptando a atividade profissional, outros sem condições de exercer sua própria atividade profissional, e daí tiveram que usar a unidade como um ambiente de lazer. As crianças passaram a ter aquela convivência habitual, diurna, dentro das unidades. Há pessoas que tinham como única fonte de renda uma atividade externa, que tiveram que vir para dentro das unidades e criar um novo plano de negócio, uma nova forma de obtenção de renda. Então, tudo isso se passou, tudo isso foi protagonizado, o cenário, o palco de tudo isso foi o condomínio. E como a gente lidou com essa situação, como a gente lida e como a gente lidará. Então, esse é o nosso desafio de momento, né? Então, eu acho que eu trouxe uma imagem que está sendo produzida aí para os nossos ouvintes, que é justamente o que aconteceu nos condomínios com essa pandemia. Então, eram pessoas trabalhando, pessoas estudando, pessoas desenvolvendo um novo tipo de atividade econômica, pessoas se exercitando, mãe lidando com os filhos, uma realidade que não estava acostumada, né, diuturnamente, enfim. Tudo isso gerou polos de conflito, polos de conciliação. E como isso tudo foi administrado? Então, a gente passou por um momento em que realmente o síndico teve que trabalhar com muita empatia, com muito diálogo, para poder organizar as diferentes necessidades e as diferentes condutas que foram efetivamente surgindo diante dos efeitos do isolamento, né? Então, e o que fica disso tudo? Segue a necessidade da gente ter um administrador, um síndico, uma empresa que faz o apoio do síndico, uma imobiliária que trabalha na parte auxiliar da administração, com esse trabalho orientativo, as circulares, os cartazes de esclarecimento, todas aquelas questões que envolvem a compreensão de que quando eu estou em condomínio, eu estou quebrando um paradigma da propriedade, não o paradigma principal do direito de propriedade, usar, gozar, fluir e dispor livremente da minha unidade, de forma absoluta. Só que quando eu estou dentro de um conjunto de propriedades, esses paradigmas, ou seja, essas características atribuídas ao direito de domínio de um bem, principalmente o bem imóvel, que nos compete falar aqui, esse realmente ele fica flexibilizado, ele fica relativizado. Por quê? Porque eu estou ali exercendo um direito que se limita com o exercício do direito do outro. Então, com isso, a gente tem que entender que algumas condutas, como o trabalho home office, que gerou esse grande conflito, pois os condomínios tinham uma natureza residencial e passaram a receber atividades laborativas. Mas que atividade laborativa é a que vai realmente impactar na vida do condomínio? É aquela atividade que consome serviços do condomínio, que consome os bens que o condomínio propicia para a efetiva moradia do condomínio. Né? Quando isso tudo sofre uma sobrecarga, isso obviamente vai impactar no custo daqueles serviços e isso vai ser repartido pelos outros condôminos. Então, essas atividades em home office que realmente impactaram, né, o custo operacional, ao custo de fluidez da vida do condomínio, esses sim, eles devem permanecer sendo analisados e observados. Eu tenho dito muito nas minhas apresentações que nós precisamos diferenciar o que é home office do que é um novo plano de negócio a partir dos efeitos da pandemia e que passam a ser exercidos dentro das unidades condominiais. E explico isso da seguinte forma. Quando eu tenho lá o meu trabalho, né, a sede da minha empresa, no meu escritório, e eu tenho uma determinação do poder público para que eu permaneça em casa, eu estou simplesmente deslocando o meu escritório para dentro da minha casa. Mas toda a estrutura empresarial, todo o custo empresarial, ele está deslocado lá, na pessoa jurídica do empregador, ou na minha empresa que eu, como profissional liberal, tenho lá estabelecido. E venho simplesmente executar o meu labor dentro da minha casa a partir, né, de meios eletrônicos, a partir de tecnologia. A situação nesse ponto, ela só precisa ser observada e mitigada
para aquelas situações em que eu fico trabalhando até muito tarde, eu posso ter algum barulho, alguma conversa, fazer reuniões, ou eu começo a receber muitos documentos, ou eu mando despachar muitos documentos, que possa impactar nos serviços do condomínio. Agora, quando eu estou falando em plano de negócios, eu estou falando daquelas pessoas que, a partir do isolamento social, passaram a desenvolver uma atividade econômica dentro da sua economia, criando uma atividade econômica. Ou seja, eu não tenho lá fora a estrutura operacional, eu não tenho a empresa lá sediada. Eu faço da minha unidade a sede do meu negócio. Eu passo a desenvolver ali o meu negócio. Isso tem um impacto diferente. Por quê? Na visão dos outros condôminos, alguém está explorando economicamente uma atividade e compartilhando os custos de uma empresa com o condomínio. Então, isso realmente tem que ser visto de uma maneira bastante atenta. Porque também nem é toda atividade dessa finalidade que vai ter um comprometimento dos 3 pilares da convivência do condomínio. O condomínio tem 3 pilares de convivência: sossego, saúde e salubridade. Né? Quando algo impacta, seja a atividade econômica, seja a forma de conviver, seja a forma de estabelecer relações com o condomínio, ou com sua família, ou o trânsito que você vida dentro do condomínio, ela comprometer, ela ferir qualquer um dos 3 pilares que nós temos na gestão do condomínio, na vida do condomínio, isso tem que ser visto e analisado. Então, vamos lá. Um exemplo da atividade do plano econômico que passou a ser exercido dentro do condomínio e que efetivamente está impactando o conjunto. Vamos ver. Eu estou levando, eu sou uma esteticista, eu trabalho com dele, trabalhava no telão, beleza, que não suportou o efeito da pandemia e encerrou suas atividades. Pois bem, eu como sou uma profissional completa, sei fazer várias das competências que precisa se ter numa estética, eu abro uma estética no meu apartamento e direciono as pessoas que vierem frequentar esse local específico serviços comigo. Ora, isso pode. Eu estou usando de uma estrutura dispendiosa, eu estou usando de estratégias, de serviços, né, de consumos da minha comunidade. Isso realmente não pode. Agora, eu sou uma pessoa que trabalhava nessa estética. Né? Eu trabalhava nessa estética, e essa estética tem que ser nossas comunidades, mas eu sou uma excelente confeitura. E eu resolvi fazer apenas pequenos bolos. Né? Eu preciso complementar a minha renda. Então, a um determinado horário da minha manhã, eu bato bolos, faço 10 bolos, 15 bolos por dia, e eu boto todos os bolos no meu carro, e como esses bolos. Então, veja bem, a questão é, qual é a diferença entre a estética e o bolo? Não é só do ponto de vista da atividade econômica, das necessidades, porque as duas pessoas precisam do fruto que essa atividade induz. O problema é que eu não posso fazer isso, eu não posso buscar esse meu proveito, ou atender essa minha necessidade, em coparticipação, em praticamente uma co-sociedade com os meus vizinhos. Né? Então, eu preciso entender a dinâmica da atividade para ver o quanto ela influencia nos pilares da vida de condomínio, que é a segurança, sossego e salubridade. Não é uma equação fácil, me parece que pode ser uma questão que tenha 2 pesos e 2 medidas para o mesmo fim, que é a obtenção de recursos para a manutenção e sobrevivência, sim, mas eu tenho que entender que estou adaptando o momento, estou tentando encontrar meios de viver o momento, que não há no referencial. Não tem lá, não se pensou para ter pandemia, então nós vamos aplicar a regra X no governo. Não, a gente vivia normalmente, a pandemia nos impôs de uma hora para outra, a mudança total de uma ordem social, e isso a ordem econômica também. Né? E o que vai ficar para o futuro disso? Vão ficar essas reflexões, essas ponderações. É muito provável que ao longo dos próximos anos, a gente vai encontrar os discursos, né, jurídicos, a gente vai encontrar os debates judiciários, as decisões dos tribunais enfrentando essa temática. E é evidente que nós vamos ter a modulação de decisões para casos específicos, porque não temos como agregar uma regra para um país como o Brasil. Né? Nós temos um tamanho continental, uma diversidade cultural imensa, uma diversidade econômica e principalmente uma diversidade de possibilidades,
tanto sociais quanto econômicas, que vão impedir que em um determinado local seja feito de uma forma, em outro de outra. E isso, então, a padronização fundamental se torna bastante difícil. Então, a gente tem que trabalhar mesmo com a realidade dos nossos grupos, né? E aí eu digo, e aproveito para dizer, o SINC, ele é um grande articulador das relações sociais. Como é que nós vamos compreender o encontro de um cenário de acomodação? Primeiro, nós temos que entender o hoje. E esse hoje, ele está muito alvo de tendências, ou seja, ele está sobre fortes tendências. Então, eu tenho uma tendência lá envolvendo tecnologia, eu tenho uma tendência envolvendo empatia, colaboração, né, diálogo, mediação, e eu tenho uma forte tendência econômica, uma crise que se instaura e que vai precisar ser enfrentada e que ainda vai demorar para passar. Entendendo essas tendências, eu consigo projetar um futuro. E é evidente que para alcançar esse futuro, de conhecer esse ambiente futuro, as regras do jogo que eu tinha até aqui poucos, elas vão ser alteradas. Mas elas precisam ser alteradas exatamente compreendendo, né, as necessidades, eu digo sempre, as dores de cada circunstância, as dores de cada um dos que estão envolvidos neste problema. Né? E de que maneira a gente soluciona essas dores? Né? A gente soluciona essas dores através daquilo que é o condomínio propriamente dito. O condomínio, ele tem uma existência orgânica, que não é apenas representada pela estrutura materializada do prédio, do edifício, daquelas janelas, né? Daquela estrutura arquitetônica. O condomínio, ele tem uma existência orgânica pelas pessoas que o compõem. Né? Então, não há condomínio se não há pessoas. E nós precisamos, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, permitir que essas pessoas exerçam o seu direito de manifestar-se. E a manifestação permite que cada uma externalize suas necessidades. E aí, veja bem, num conjunto de necessidades, que é o grande desafio do síndico, nós temos que pegar as necessidades individuais e tentar compor elas a um ambiente coletivo. Então, talvez a gente vá criar as regras do coletivo, o código de conduta, o código de normas do coletivo, específicos para o momento que nós estamos passando. Não se teve isso nos últimos 100 anos. Né? A lei condominial, ela começou efetivamente a ser praticada da forma como a gente já conhece hoje, em 1964. Nós estamos falando de uma epidemia que a sociedade enfrentou e que o mundo enfrentou há 100 anos atrás. Então, é óbvio que nós vamos ter o nascimento de uma nova ordem, né, no trato das relações sociais. E isso vai impactar, sim, os nossos condomínios. E com isso, nós vamos ter a necessidade de uma abordagem, de uma tomada de decisão na solução de todos esses problemas que se criaram dentro do período da pandemia. E isso só vai ser possível através de uma comunicação eficaz. Ouvir é uma parte do processo de comunicação. Transmitir é outra parte do processo de comunicação. Mas interpretar é a grande chave. Porque nem sempre quem fala, né, quem fala é interpretado. Ele pode ser até ouvido. Né? Ele pode simplesmente estar falando, como eu digo, aos ventos. Mas a interpretação é a assimilação daquilo que está sendo dito e, principalmente, a transformação, a materialização em possibilidades, né, de realização daquilo que efetivamente é a transmissão, é o processo de comunicação. E o condomínio tem, numa das suas grandes mazelas, a falta de comunicação eficaz. Tá? A partir disso, o síndico, ele tem que ser capacitado, ele tem que ser, né, uma pessoa que busque o direcionamento das melhores soluções. Por isso, da necessidade do síndico conhecer as características e particularidades de cada um dos entes que compõem o conjunto, porque ele talvez vá ter que ser o protagonista da solução. Antes, as pessoas elas têm as necessidades. Elas precisam ser ouvidas e interpretadas para o processo de comunicação se tornar eficaz. Mas o síndico, ele é o direcionador da solução. Ele tem que, então, verificar o que se passa na sua comunicação
comunidade e estabelecer pequenas possibilidades para cada um dos problemas que surgem. É difícil, por isso que o síndico ele não pode simplesmente ser alçado àquela função e simplesmente abandonar uma conferência de mercado, eu digo isso. Estar aqui em canais como esse, em outros eventos, buscando esse conhecimento, porque ele vai adquirindo conhecimento e trato com essas questões, e a partir da experiência de outros profissionais, de outros síndicos, ele consegue encontrar o melhor ajuste para o direcionamento e o caminho das questões que precisam ser acomodadas na sua unidade de gestão. Tá? Demonstrar empatia, avaliando sempre a posição de ambos os lados, como é o caso que eu disse, qual é a diferença entre a necessidade de obtenção de recursos econômicos por quem estabelece uma estética dentro do seu apartamento e por quem fabrica bolos. Se a gente olhar sob o ponto de vista da aferição de renda, é igual. Mas a gente tem que entender que não é só sob o ponto de vista da necessidade de aferição de renda. Eu estou dentro de um condomínio e isso está impactando a vida dos demais. E se eu aceitei estar dentro deste tipo de comunidade, eu aceitei as regras que são próprias dessa comunidade. Os fundamentos que são próprios dessa comunidade. E os fundamentos de convivência são determinados por lei. Sossego, saúde e salubridade. Então, aí eu começo a separar uma situação da outra e vou trilhando o caminho de soluções. Tá? A solução é sempre o melhor parceiro e a solução só é alcançada quando duas mentes conseguem trazer de maneira eficaz o processo de comunicação. Essa é a imagem que eu trago e que eu sempre peço que seja refletida por quem conduz comunidades. Né? Para que haja uma confluência de ideias, para que haja a harmonização de ideias, é importante comunicação. E é importante que no encontro de um caminho para alcançarmos uma solução, essa comunicação ela realmente seja transmitida e interpretada, ela seja assimilada pelos pares que compõem essa relação. Eu também quero dizer que nesse processo todo, Ayrton, nós temos que pensar o seguinte: o condomínio ele está sofrendo uma forte influência das tendências que surgiram. Nós já vimos um processo de tendências, o mundo vem mudando, né? Nos últimos 10 anos, nós tivemos um avanço em termos de tecnologia, em termos de inovação de tecnologia, muito expressiva. Mas a pandemia, ela acelerou processos que talvez nós iríamos conhecer daqui 5, 10 anos. Tá? Ela acelerou isso. E com isso, a sustentabilidade da negociação dos negócios, a sustentabilidade da vida social, ela vai precisar olhar para essas tendências e ela vai precisar adaptar, né, as suas particularidades a essas tendências. A mais importante delas hoje é a digitalização. Né? O nosso modo de vida se tornou digital. Nós estamos vivendo uma vida digital. Basta ver que eu tinha como meu maior hobby estar em sala de aula. Estar em treinamentos em sala de aula. Eu dava aula não pelo prazer de sair de casa à noite, ou por ter o título de professora, de palestrante, ou muito menos pela retribuição financeira disso. Falávamos isso antes de começar esse evento, né? Mas muito mais porque a sinergia que a gente tem na sala de aula, o network, a troca de experiência, né? Isso era muito grande. E eu tive que encontrar, né, um sentido para estar aqui num quadradinho tecnológico falando sobre aquilo que eu gostava de falar com pessoas. Eu diria a vocês que caiu muito o meu interesse em estar provenindo, né, palestras, aulas, lives, porque são as pessoas que realmente me despertam, me motivam, me fazem fluir conexões e encontrar soluções, né, e ser colaborativo. Mas também com essa palavra colaborativa, eu vi que o seguinte, poxa, eu também tenho que pensar que existem pessoas que querem compartilhar com essas experiências, e eu também posso contribuir, porque eu estou nesse contexto. Além do que eu já vivi, além do que eu vivo, né, eu também estou buscando alternativas para o futuro. Então, eu realmente assim, comecei a quebrar um pouco esse meu sentimento
E me permite estar nesse quadradinho, né? Mas digo a vocês, essa é a parte da digitalização que eu não gosto. Né? Eu gosto de sala de aula, eu gosto de pessoas, eu gosto de eventos que a gente possa sair dali, né? E cumprimentar, estender uma mão, que a gente possa, né? Trocar um cartão, enfim, que a gente tenha aquela pessoalização. Mas a vida está digitalizada, e com isso nós temos que entender que o trabalho remoto e as atividades de maneira digital, elas estão sendo hoje, né, a protagonista das nossas experiências de vida. E a personalização, de uma maneira ou de outra, ela vai ser exigida também, né, que é outra mega tendência. Por mais que a vida se virtualize, eu ainda preciso direcionar tudo isso para pessoas, eu preciso criar uma marca, eu preciso criar uma identidade, né? Não só uma identidade virtual, mas uma identidade, talvez, de ideias. Tá? Isso tudo dentro de uma responsabilidade social. Nós vivemos um momento de responsabilidade social em tudo. Eu preciso usar máscara, eu tenho que ter álcool gel, eu preciso manter o distanciamento, eu tenho que sair dentro das necessidades e não dentro daquele prazer de sair, não ter sentido ou destino para estar. Né? Com isso também, a gente desenvolve a economia compartilhada e dentro dessa ideia do compartilhamento da economia, talvez o condomínio vá ter que comandar algumas atividades que estão sendo exercidas aí dentro. Por quê? Porque as pessoas precisam reinventar isso aqui. Né? Nós vamos ter um consumo mais globalizado sob risco. Mais globalizado sob risco. Por quê? Porque o consumo ele se tornou muito local, a gente está ali prestigiando, a gente está buscando acesso daquilo que está mais próximo da gente. Né? A economia está volatilizada. O que significa essa economia volatilizada hoje? É a crise. Né? É a crise, hora tem, hora não tem. Né? Então, a gente precisa realmente encontrar alternativas que vão acomodar tudo isso. E nesse contexto todo, nós temos que pensar o seguinte, né? Eu também digo, eu coloquei isso como último ponto ali na minha escala de tendências, que é o envelhecimento populacional. A população hoje, ela vai ter, ela vai ser mais longínqua, ela vai estar mais tempo em atividade. E isso tudo vai fazer com que as pessoas se reinventem. E a reinvenção da sua maneira de estar em sociedade muda o comportamento social. E nessa mudança de comportamento social, o condomínio vai sofrer impactos de convivência e de ajuste de condutas, com certeza. Tá? Dentro também dessa perspectiva, eu quero lembrar que nós estamos agora vivendo um momento de retorno de muitas atividades. Né? Praticamente os decretos municipais, e cada município ajustou seus decretos, eles já estão flexibilizando aquilo que era um foco de risco para a disseminação do vírus. E o que a gente tem hoje como limite de uso e administração de áreas comuns? A gente tem já a possibilidade do uso da academia, né? Nós já temos a possibilidade do uso de áreas externas de lazer. O que nós ainda estamos com limitações? Aquelas áreas de lazer que há confinamento e o confinamento vai automaticamente provocar a aglomeração. Então, salão de festas, espaços kids fechados, esses locais, eles ainda seguem sendo restritos, ainda não posso ter um desses locais, porque eu vou estar confinando pessoas, eu não consigo deixar as pessoas com distanciamento essencial para evitar a disseminação do vírus. Mas os demais acessos que o condomínio tem, principalmente suas áreas externas, elas já poderão ser utilizadas, né, pelos condôminos, usando sempre os protocolos de segurança e higiene que a gente já tem aí quase que o nosso mantra, né? Álcool gel, distanciamento de máscaras, né? Então, isso realmente é o que a gente tem. Nós estamos acordando no período de platô, o Rio Grande do Sul, pela primeira vez, está todo numa condição homogênea de controle de disseminação do vírus, e aí nós vamos ter a retomada das atividades, de muitas atividades econômicas. Com isso, nós vamos ter as pessoas circulando mais, indo a shoppings, indo a lojas, indo a restaurantes, né? Então, automaticamente, quando elas retornam para o condomínio, elas poderão ser vetores de transmissão. Então,
seguimos sempre com aquela orientação. Eu já posso botar o tapetinho na frente da minha porta? Ainda não, porque é muito provável que com essa maior circulação externa, né, eu vá ter o risco de ser um vetor, eu vou trazer o meu sapato, vou deixar no tapete, o tapete vai ficar naquela área, vai vir um profissional do condomínio, vai fazer a limpeza, vai limpar com o pano, vai usar o pano no outro andar, então a gente pode ter uma proliferação do vírus. Então, a gente segue com essas regras, principalmente os protocolos de higiene, esses sim devem permanecer. Então, nada de calçados no corredor, nada de tapetes capazes das entradas de acesso, né? O cuidado extremo com os lixos. Então, continuar condicionando bem o lixo que sai de dentro das casas, porque a gente tem que lembrar. Muitos condomínios a gente tem o depósito, mas alguém que trabalha no prédio está fazendo o acondicionamento e é provável que a pessoa circule por dentro do condomínio. Então, isso se torna um grande risco. Tá? Mas essa seria a situação que nós temos hoje das áreas comuns, ok? Ainda dentro desses nossas utilizações, a gente tem a questão da realização das obras em áreas comuns, tá? Isso foi um ponto de muita polêmica no início de todo o processo. A gente ainda segue com aquela orientação. A retomada das atividades da construção civil é um indício de que eu posso realizar obras no condomínio. Cuidado! Essa obra no condomínio, ela não é simplesmente pautada na retomada das atividades da construção civil. Porque a retomada da construção civil é uma atividade que está sendo possível economicamente, mas simplesmente profissionais e a obra, profissionais e estrutura de obra. As obras do condomínio são profissionais e estrutura de uma obra e pessoas que convivem naquela comunidade. Então, isso tem que ter, né, uma diferenciação. E o que a gente orienta? Ainda sigamos aqueles trabalhos essenciais. E quando a gente está falando em essenciais, em condomínio, a gente está falando estrutura de funcionamento dos elementos básicos e das funcionalidades do condomínio, das funcionalidades das unidades. Ou seja, a finalidade de um condomínio é abrigar, proporcionar moradia. Eu moro no 10º pavimento, estragou o elevador. Isso é uma essencialidade? Claro que sim. A finalidade do elevador é o transporte de pessoas, principalmente se eu estou acessando do térreo ao 10º andar. Então, toda aquela situação que envolve a finalidade essencial do condomínio, que é a minha moradia e o usufruir dessa moradia, isso são essencialidades. Isso é o que é essencial. A questão decorativa, a questão de embelezamento, quando ela não causar impacto na vida do condomínio, seja um impacto que for segurança, sustentabilidade, isso não pode acontecer. Se não observar esse tripé, eu também tenho que esperar um tempo. Ainda não estamos com essa liberdade total, mas é algo muito pontual, muito discreto, sem impacto. Com as devidas medidas de segurança, isso tem sido tolerado, tá? Tem gente que também está... a gente está observando que a pandemia nos trouxe um retorno para os nossos lazeres básicos, os nossos lazeres essenciais. E a casa da gente se tornou hoje nosso grande parquinho de diversões, né? E aí as pessoas começaram a questionar a sua casa, a questionar o que tem na sua casa, como sua casa é. E aí surgiram todos os modelos. E o isolamento, então, ele nos traz esse novo olhar para dentro da nossa moradia. E aí começaram a surgir as necessidades, né? As pessoas começaram a questionar o seu conforto no lar, a sua relação com a moradia novamente, né? Então, aí surgiram diferentes modelos. Aqueles que adquiriram um segundo imóvel, a serra, a praia, e aqueles que questionaram as suas instalações e resolveram mudar-se para um imóvel maior, com muitos recursos, com mais amplitude, enfim. Aí surge o conflito do condomínio. Porque no meio da pandemia, alguém compra um imóvel e quer fazer uma pequena reforma, ou uma reforma para poder se mudar. E aí começa aquela discussão. Mas ele nem mora aqui, quer reformar e quer vir. Pô, mas ele está comprando propriedade justamente para poder encontrar o que falta na outra. Não é uma necessidade?
E isso é um desafio. Então, nós temos que tentar entender, nós temos que sentar com a pessoa e dizer assim, qual é a sua necessidade de intervenção hoje com uma obra na sua unidade? É X, Y, Z. Como que nós podemos realizar isso sem impactar os demais moradores? E garantir que o senhor efetivamente exerça uma mudança. Então, não é uma questão, aí, dos nossos ouvintes, que a gente tem uma fórmula. A fórmula é aquela lâmina que eu passei anteriormente, a comunicação eficaz e o direcionamento de uma solução tornar-se parceiro dessa solução. Tá? Então, é uma condição que também não adianta pensar na justiça. Talvez eu até vá agora na justiça e consiga ter uma decisão. Né? Agora, as decisões judiciais que a gente tem visto em matéria de condomínio, convívio condominial e período de pandemia, elas vêm uma crescente mudança. A mudança está acontecendo. A cada momento que nós estamos vivendo, a decisão analisa o fato, seu contexto atual, naquele momento que elas estão acontecendo. Então, eu sempre digo que a solução do processo ela vem muito tarde. Ela nos entrega uma resposta muito tarde. Né? Então, eu penso que seria muito mais produtivo, muito mais empático que a gente encontre essa solução no diálogo personalizado das partes. A judicialização desse tipo de problema, eu tenho e garanto que chega tarde demais. Ou se não chegar tarde, a decisão vem de maneira antipática e nós já começamos mal uma relação condominial. E esse não é o propósito da administração, esse não é o propósito dos operadores profissionais como eu e outros tantos, e esse próprio canal do Síndico que está aqui, não é um propósito. Nosso propósito é sempre encontrar esse caminho de entendimento e conciliação de interesses. E a gente alcança aqui o tema mais intrigante, ou seja, a grande revolução do condomínio para os próximos anos, que são as assembleias digitais. O que a gente pode, se eu tivesse que elencar o que mais relevante a pandemia trouxe ao condomínio, além da comunicação, que eu acho que melhorou substancialmente, as assembleias digitais. E a Assembleia Digital também foi um grande veículo de melhora da comunicação. Por quê? Nós tivemos um aumento, e isso eu estou falando de um dado nacional, não estou falando de um dado local de Porto Alegre, estou falando de um dado nacional. 80% dos condomínios tiveram uma melhora significativa a participação dos seus pares nas reuniões daquele conjunto condominial. Tá? Então, isso mostra que a Assembleia Digital é um grande legado da pandemia. E eu acho que foi um legado muito positivo. Por quê? Essa Assembleia Digital, ela permite que pessoas de diferentes idades, com diferentes habilidades, estejam interligadas entre si para compreenderem todas as regras e tudo que o condomínio está administrando para os seus condôminos. Então, isso é muito interessante. Isso tem, assim, um valor imenso para o futuro. Isso melhora todos os processos relacionais do condomínio. Mas é evidente que, por se tratar de algo tecnológico, que vem com uma maneira, com um suporte para um ato tão importante, principalmente para dar regularidade a um órgão da gestão de condomínios tão relevante que é a Assembleia Geral, ele tem que observar regras, ele tem que observar todo um tratamento técnico para que realmente nós possamos ter essa ferramenta de tecnologia como um grande legado, como a herança que a pandemia e todas as suas dores nos deixou. A melhora do processo de comunicação, a clareza, a transparência dos atos de administração por meio de um maior número de pessoas envolvidas nesse processo, presenciando, testemunhando, deliberando, participando, decidindo os rumos do condomínio através daquilo que a tecnologia hoje nos proporciona. E já fica aqui o convite, já fica aqui a intimação ao Ayrton, que a gente volte a esse tema, que a gente traga um detalhamento melhor do que nós vamos ter e observar e que estabelecer como protocolo para essa tendência que fortemente veio e impactou positivamente a vida dos condomínios, melhorando todos os seus processos.
Por hoje, seria isso que eu teria para trazer, essa leitura rápida. A gente já teve outros programas nesse período da pandemia, né, onde o cenário ele era muito mais incerto, as dúvidas eram muito maiores. Agora nós estamos num processo também de platô das relações condominiais e das peculiaridades que o condomínio teve que administrar nesse período todo de isolamento. E nós estamos, assim, agora começando a separar o que fica, o que foi pontual e o que nós, né, realmente vamos ter que projetar de novo para o nosso futuro em matéria de administração condominial. Eu agradeço muito essa oportunidade e espero encontrá-los muito breve numa nova conversa aqui neste canal do Clexíndio. Muito obrigado, doutora Cristiane Vargas. O exercício da convivência. Esse é o grande desafio que temos para os próximos anos, para os próximos tempos. Nós teremos, sim, já nos sentimos convocados para o próximo programa, nós tratarmos exclusivamente de assembleia de condomínio. Alterou a participação, a efetividade. Porém, existem cuidados de síndicos e administradores deverão ter para que ele não sofra revés. Tá? Existem adaptações a serem feitas. Gostou do programa? Inscreva-se no nosso canal.